Boa, tudo bem? Boa noite. Começando mais uma live da Jovem Gênios. Que coisa maravilhosa, que bom ver vocês aqui. Como de praxe, a gente espera o algoritmo do Instagram comunicar para todo mundo que a gente entrou ao vivo. Sejam muito bem-vindos, né? Veneza Química aqui, ó, o Mundo Jovem Gênios, a galera tá acompanhando a gente, a Bruna Pacheco, a Dina Carvalho, sejam muito bem-vindos, gente. A nossa live hoje está muito legal. O Caio, a Pri. Gente, ó, tem esse aviãozinho? Clica no aviãozinho e envia pro educador que não pode perder essa live de jeito nenhum. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal e que é dúvida de vários e vários educadores do Brasil inteiro. A minha mãe, oi mãe, tudo bem? Saudade da minha mãe. Oi Jennifer, tudo bem? Alessandra, coisa boa demais. O Rubens, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre transdisciplinaridade e a BNCC. Né, a Base Nacional Comum Curricular e o que ela tem correlacionado entre cada uma das comunicações dessas disciplinas. Ó, o Tomás Marinho, eu estou esperando aqui a nossa convidada, deixa eu ver se ela já está entrando aqui. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui para ela, né, enquanto vocês estão entrando. Ó, deixa eu mandar aqui para ela, vamos lá. Não sei se ela está por dentro. Tudo bem, gente? Boa noite, Toledo, boa noite, Flávia. Cara, hoje o assunto é muito legal. Grande Heitor, meu querido, como você tá, cara? Tudo certo? Vamos lá, deixa eu chamar aqui a minha convidada, deixa eu ver se ela já tá entrando, já tá a postos. Ó, deixa eu mandar uma mensagem para ela. Tudo bem, Juju? Tudo bem, Jordão, meu querido? Tudo bem, Driquinha, Ocran? Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Deixa eu ver aqui se a nossa ainda não entrou ainda a nossa convidada de hoje. Hoje o assunto é muito legal, gente. A gente vai falar sobre o quanto a gente consegue trabalhar a transdisciplinaridade, né, usando a BNCC. Olha, a Erika entrou. Legal demais. Faz coisa boa. A Ingrid Chaves, sejam muito bem-vindos, Lucas. Ó, a gente está aguardando. A Erika. Oi, Olá, Bernardo. tudo bem? Como você está? Bem, um prazer estar com você aqui nessa sala, uma conversa boa. Obrigado pelo carinho, pelo tempo por ter vindo. Rapaz, aí tá frio desse jeito? Eu- Olha, Frio desse jeito não, mas tá friozinho, tá gostoso, do jeito que eu gosto. tem toda uma contribuição de frio extra, né? Ai, é uma delícia essa época, Bernardo. Sempre vai ficando mais frio à tarde, é muito bom. É gostoso, né? Em Ribeirão é bem legal. Gente, muito boa noite a todo mundo que está aqui. Como de praxe, então a gente está começando sempre no tempo, né? Sabe assim, Érica, o que a gente faz? A gente deixa 5 minutinhos para a galera ir chegando, sendo comunicado. Né? Legal. Hoje o assunto vai ser muito legal que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre transdisciplinaridade e o papel da BNCC em todo esse contexto. Né? Então, queria muito te agradecer por ter vindo aqui participar com a gente, falar desse assunto, né? Que eu tenho certeza que a galera vai tirar muito conteúdo. Então, seja muito bem-vinda, de verdade. Para o pessoal que ainda não enviou ali, tem uma setinha embaixo, você clica e envia para qualquer educador que precisa saber sobre esse assunto, que vai trazer conhecimento para ele, vai melhorar ele enquanto educador. Eu tenho certeza que vai colher muito bons frutos aqui, tá? Ó, boa pergunta aqui do Borges. Perguntou, vai ser gravada? Todas as lives da Jovem Gênesis estão gravadas aqui no nosso IGTV e, além disso, a gente coloca no canal do YouTube. Então, você pode rever a hora que você quiser, tá bom? Então, essa coisa é boa demais. Érica, querida, por favor, comece apresentando. Bom, Bernardo, vou falar um pouco do trabalho, né? Eu sou cofundadora e sócia da Educacross, professora. Estive na sala de aula desde os 19 anos, então eu tenho um pouco mais de 20 anos na escola, fora o tempo da empresa também, né? E nesse tempo eu passei por todas as fases da educação básica
e o ensino profissionalizante também, formação de professores. Então, eu pude conhecer toda a gama, né, de possibilidades ali de atuações. E eu sempre gostei muito de produção de material didático, trabalho bastante tempo. E com o Reginaldo, meu sócio e marido, olha que desafio, e mais outros colegas que começaram conosco, e daí cada um foi tomando um rumo diferente, mas a gente começou a ideia, primeiro, de trabalhar com educação e tecnologia. Nosso primeiro projeto foi na área de realidade aumentada. Foi super legal, foi muito bom. Só, Bernard, que a gente vai aprendendo, né? Nesse projeto, ficou bem legal o desenho e tudo mais. Aí, quando já estava pronto, nós descobrimos que nem as escolas particulares teriam equipamentos, na época, câmeras, para trabalhar de forma adequada. E já se passaram, né, deste projeto para agora 6 anos, quase 7, e as questões de tecnologia e infraestrutura na escola ainda pegam, né? Então, assim, a gente, na nossa trajetória, né, depois veio a Educacross na sequência, e aí já estávamos num grupo menor de trabalho, até que ficamos eu e o Reginaldo. Mas, assim, a tecnologia tem sido um desafio como infraestrutura, mas é o futuro, né, Bernard? E eu atuo como na área de pedagógica, construção dos jogos, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar bem legal. Nós nascemos no Supera Parque da USP, que nos ajudou muito, no qual tenho muito orgulho de ter participado. É isso, de forma geral. Não, fantástico. Tem uma coisa que me chamou muita atenção quando eu conversei com vocês pela primeira vez, né? Que a gente vê muita tecnologia aplicada. Isso é para um movimento muito de... Eu diria que são 2 caminhos que levam à aplicação disso, né? Desse movimento do mercado. Primeiro, é que dentro de toda a nossa estrutura de mercado da educação básica, e quando eu falo mercado, eu estou falando tanto do público quanto do privado, né? Existe uma valorização muito grande do ensino médio, mais do terceiro ano. Por quê? A gente tem uma formação completamente voltada num simples status de sucesso, ingressar no vestibular. Então, a gente tem muitas soluções e tecnologias voltadas para esse espaço de tempo. O público-alvo, né, justamente de alunos do ensino médio, né, e aí tem um outro ponto também que eu acho que é uma grande relevância que soma para ter tecnologias nessa área, é justamente porque desenvolver ferramentas tecnológicas para desenvolver a aprendizagem dos alunos do ensino médio é bem mais simples, é bem mais fácil, né, do que desenvolver justamente na área do Fundamental 1 e do infantil, que é justamente onde vocês atuam. E aí eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre como é esse contexto pedagógico de usar a tecnologia, porque a gente viu, né, a educação como um todo, né, ficou muito evidente o quanto a gente precisava evoluir, melhorar, crescer e avançar, quando estava desconexo da realidade com a pandemia, mas principalmente olhando esse setor, o que mais sofreu de todos eles, sem sombra de dúvidas, foi a educação infantil e o Fundamental 1, muito porque existia toda uma questão de resistência do uso da tecnologia com a criança. E aí eu queria que você falasse nesse contexto também. Bom, Papert, em 1980, ele escreveu A Máquina das Crianças, falando do computador. Eu lembro de começar esse movimento do computador em casa, para nós no Brasil, nos anos 90, né? E aí, Mark Prensky, em 2001, ele cunhou o termo nativo digitais, né, para as crianças, para as pessoas nascidas a partir de 1980. Quem veio antes são imigrantes digitais, é o meu caso, vem com sotaque. Então, essa natividade não é tão natural. De fato, para os jovens, eu trabalhei com ensino profissionalizante, toda a infraestrutura está desenhada para atender uma demanda tecnológica. A escola entende isso, porque o jovem, ele dá conta sozinho, ele exige, né? E os professores universitários e de formação de ensino médio são mais jovens também. Então, isso dá uma fluidez, né, para as áreas, para os mais velhos, para o ensino médio e graduação, para que funcione bem.
Agora, de fato, a educação infantil, ela tem um espaço de socialização muito importante, mas creio que a tecnologia tem que entrar. A gente tem a plataforma Liga das Corujinhas para Educação Infantil, que trabalha muito com socialização e colaboração, né? E o ensino fundamental 1, a estrutura que tem sido desenhada para ele há muito tempo, o primeiro documento que saiu falando sobre tecnologia no Brasil, dizendo que é uma apropriação, né, para a cidadania, foi acho que em 88. Olha só quanto tempo se passou. E o que as escolas fizeram, né? A sala de informática é um começo, né? Mas ainda tem muitas coisas para a gente trabalhar e a gente tem mostrado, os resultados são surpreendentes, Bernard. E assim, com boa vontade, nós temos uma parceira, embebedora Sônia Paro. Ela não tem problema com tecnologia e infraestrutura, ela é diretora de uma escola pública, então ela faz os movimentos dela e tudo funciona. O que eu vejo, esse momento, ele é disruptivo, né? Assim, várias áreas. A educação infantil está sofrendo muito, porque ela não é obrigatória até os 4 anos, né? E também o cuidado com a criança é muito forte ali, nessa presença. Os pais estão deixando a educação infantil, mas ela não vai deixar de ser importante. Alguns pais, eu acho que não vão esperar a escola voltar, aqueles que ficarem em casa, porque a gente está vendo um movimento, né, Bernard, de muita gente indo para casa. Meu Wi-Fi. Ô, Bernard, você adivinhou que eu senti calor. Comecei a falar aqui, vou tirar meu lenço. Você falou do frio. Teve uma queda de energia, mas ainda bem que eu não estava no Wi-Fi, por algum motivo. Que bom, não caiu. Continuamos aqui. Tá, continua, desculpa, querida. Que ficou tudo apagão, rolou. Eu vi. Então, Bernard, eu creio que agora as escolas, né, estão se virando nos 30, está uma situação bem difícil. Nós somos parceiros da escola, então o que a escola precisar, nós estamos juntas. E foi importante, assim, para nós, né, que apostamos no ensino híbrido, é um deslocamento que a gente estava esperando que acontecesse. Eu acho que deu uma agilizada com o evento da pandemia, né? E o ensino híbrido, ele vence espaço e tempo. E assim, a gente, sabe o termo Zeitgeist, o espírito do momento? Sim. Então, por que será que estava tudo preparado para a gente vencer o espaço e tempo agora? Eu acredito muito nas sincronias, né, da vida. E creio que agora esse movimento começa, está acelerando. As escolas, eu sinto que elas estão ainda um pouco desnorteadas, né? Com todos os eventos, mas vai crescer e vai ser para melhor. Eu tenho fé nisso. Não, eu também acredito que a gente não vai retroceder em relação ao uso da tecnologia, na verdade, porque assim, né? É aquela coisa, a gente muitas vezes fala do preço de se colocar, né, a tecnologia dentro da sala de aula, e aí tem um preço que você tem que sair fora da sua zona de conforto, da sua aula que você está no modelo automático, para trazer a tecnologia interferindo ali. E a gente vende muito o preço de, cara, olha, você vai ter essa taxa, né, de mudar, de sair da sua zona de conforto e tudo mais, mas, porém, você vai colher um benefício muito grande. E aí, quando você agora, de uma forma muito não intencional, né, você foi conduzido, né, a sair dessa zona de conforto e fazer esse movimento, você não vai retroceder, porque você vai ver os benefícios. Então, você vai colher todos os benefícios e vai falar, cara, para que eu vou voltar em um outro momento onde eu não via o benefício? Então, não acredito nesse retorno. Tá, muito legal. Eu queria agora entrando mais sobre o nosso bate-papo, né, do que a gente propôs aqui de assunto, que eu acho que você pode agregar muito. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre o conceito de transdisciplinaridade. Por quê? Eu não sei se a galera sabe da construção da escola dentro do modelo que a gente tem, né? Mas ele foi desenvolvido lá na Grécia Antiga. Foi Aristóteles, ele pegou, olha, cara, você manja bem de pesca. Então tá, então vamos fazer o seguinte, ó, fulano, Bernard, hoje é teu dia, tu vai ali na praça, tu fala como é que pesca. Então todo mundo que quer saber de pesca, vai lá ouvir o Bernard, porque o Bernard sabe pescar. Bom, a Érica, ela manja muito de navegação. Então, olha, ao mesmo tempo que o Bernard está naquela praça ali,
A Érica vai estar na outra praça ali falando sobre navegação. Então, se você estiver interessado sobre navegação, você vai ali conversar com a Érica. E aí, qual é o ponto? Navegação e pesca, elas se conversam. Elas foram separadas só para uma organização. E assim nasceu o modelo da escola. Mas o português, a língua portuguesa, a matemática, a geografia, a história, as ciências, elas se conversam. Afinal, elas são únicas. E elas invadem o espaço-tempo de cada uma delas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é esse conceito, qual a dificuldade que o educador, que está muito voltado até no Fundamental 1 e no infantil, que é muito a tua experiência, ele enfrenta e como ele consegue contornar isso para aplicar de fato, sabe? Piaget, né, maravilhoso, ele que criou o termo transdisciplinaridade e ele apresentou no Congresso em 1970, já no fim da vida dele, e tem grupos de trabalho com transdisciplinaridade, é outro movimento, né, Bernard, que vem ganhando pulsão, porque nós não sabemos de fato o que o futuro tem para nós, né? Nós estamos mudando, tem aquela questão, uma pesquisa sobre o futuro do trabalho, perceptual, que andou por diversos países e chegaram à conclusão, perguntando para as pessoas assim, de todas as áreas sociais e de muitos países, como que seria o futuro do trabalho para as crianças que estão na escola hoje do ensino fundamental. E aí a percepção foi que 2/3 dessas crianças vão trabalhar em empregos que não existem. E aí, quando a gente pensa no transdisciplinar, que é holístico, né? Que é a gente associar os saberes, não, a gente compartimentou de fato por disciplina, para se especializar, né? Então, o professor se especializa numa área e aí ele tem influência para falar nela e a gente tem preferências. Então, é claro, né, que você vai puxar a sardinha para o seu lado. Mas, assim, ela é um movimento do futuro, assim como o ensino híbrido, porque a gente tem que aprender, são os 4 pilares, né, de Delors. Aprender a ser, a fazer, aprender a aprender, aprender a conviver. Como que a gente faz isso segmentando, compartimentando as coisas? Não dá, né? Mais uma citação, Rubens Alves, ele fala da magia da música. Você vai ensinar a música para a criança, começando pelas notas e a partitura, ou pela música toda, tocando? É o encantamento, né? E uma coisa legal é que, aí Mohan vai falar sobre isso, o pensamento complexo. Quando a gente trabalha com transdisciplinaridade, a gente tem que trabalhar com pensamento complexo, que é de associação. De novo, eu acho que é o espírito do momento agora. E eu gostaria de convidar, né, quem está nos ouvindo para pensar sobre isso, porque para a gente atuar nessa área, a gente vai ter que vencer algumas coisas que são crenças e outras que são obrigações, que é o currículo, né, Bernard? Sim. Meu currículo está ali, ó, me batendo, né, e assim, me cobrando. E aí, como que eu abro? Como que eu falo com meus colegas? Então, trabalhos com projeto dá a possibilidade da gente trabalhar com transdisciplinaridade, por exemplo, né? Sim, sim. E aí eu acho que é muito interessante quando você traz as concepções até pedagógicas. Quando eu vou pensar em transdisciplinaridade, existe uma coisa que sempre vem à minha cabeça, que é o seguinte, né? E que é totalmente contraditório. Olha, mais uma contradição da educação básica brasileira, né? A gente está muito focado no resultado e a maioria dos pais, né? E aí quando eu falo maioria, gente, a gente está pegando em grande parte das pessoas que fazem o investimento nisso, querem que o filho ingresse numa universidade e de preferência pública. Uhum. Então, a ideia eu vou te dar uma boa formação para você poder fazer um Enem. Isso é um movimento cultural, né, dessa geração, transitório, acredito eu, apostaria numa transição, né? E que a ideia é ele fazer, né, o Enem. E aí, quando você vai pegar o edital do Enem, ele trabalha com competências, né? Competências e habilidades. Mas a escola, ela não trabalha com competências e habilidades. A escola trabalha com objeto de conhecimento, né? Então, objetos de aprendizagem. Ou seja, a escola divide. Olha, primeiro semestre você vai aprender adição de números naturais. Segundo bimestre, você vai aprender subtração de números naturais. E esse movimento da escola, de colocar e tentar desenvolver conhecimento nos alunos e não competências e habilidades, eles são falhos em 2 movimentos. O primeiro, a gente tem diversas crianças que são
adestradas a fazerem provas para terem resultados, então elas aprendem para aplicar, ela não vê o porquê dela aprender e desenvolver aquilo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, como educador, dificulta a gente, porque essa grade curricular amarra a gente para que evite que a gente faça a transdisciplinaridade. E daí nasce o desejo da BNCC. A BNCC vem muito nisso, né? Então, é a Base Nacional Comum Curricular. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que a BNCC vai conseguir ajudar a gente a acelerar para caminhar e olhar o aluno dessa forma mais holística, de entender os 4 pilares do saber ali, do que ele precisa aprender de fato, e não correlacionado a português, matemática, geografia, história, ciência. Que a vida dele não vai ser bem-vindo a essa parte que a gente fala, não tem isso. Não tem essa divisão. Você não consegue espelhar o conhecimento dele porque não tem essa divisão. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre isso. Que eu pensei, né, enquanto você estava contando, por exemplo, Gardner, que escreveu a teoria das inteligências múltiplas, há pouco tempo, Bernard, ele numa entrevista, ele falou que os universitários dos Estados Unidos não levam para a vida o aprendizado da faculdade. Então, fica descompartimentado, né? E a gente vê isso. A pessoa se forma e quando ela chega no mercado de trabalho, ela se vê despreparada, né? E por que acontece? Esse objeto do conhecimento, né? O conteúdo dado. A gente sempre trabalhou com a ideia de conteúdo dado. Então, o professor, ele trabalhou um período de tempo, ele faz a prova documental e ele fala, olha, eu dei esse conteúdo. O que acontece com a aprendizagem baseada em competências? O que ela traz de novo? Tá, você trabalhou, mas o seu aluno sabe fazer? Ele leva para a vida? Ele aprendeu a fazer fora, né? A gente sempre trabalhou assim com planos de aulas e tempos de trabalho. E, normalmente, entende-se que tem crianças com mais facilidades, outras não. E ficava assim, da criança ter aprendido ou não. Quando a gente pensa na competência e na habilidade, a gente tem que checar se isso foi para a vida dela e se ela construiu para ir para os próximos passos, né? A BNCC, ela organiza, porque a gente assim, tem documentos, Bernardo, quando nós começamos a Educacross, um grande campo de pesquisa foram os documentos oficiais do Brasil. Uhum. E, assim, os parâmetros curriculares nacionais é um material lindo, riquíssimo, né? Como também tem a RCNE da Educação Infantil. A gente tem muita coisa boa. Mas a aplicação não acontece. Não acontece. Assim, numa pesquisa que nós vimos, os professores era muito grave. Assim, 70% dos professores davam menos da metade do conteúdo do ano, né? Então, sempre houve bastante problema em relação a isso. E os parâmetros eram só parâmetros. Então, havia uma liberdade de você seguir ou não. Com a base, agora ela é uma base, então a gente tem as habilidades, competências e habilidades de um ano previsto. E como lei, eu como professora, agora eu fico mais comprometida em aplicar e desenvolver as habilidades do meu aluno. Então ela é bem desafiadora nesse sentido e eu acredito que também é uma evolução. É que ela começa agora como lei em 2020, junto com a pandemia, né, Bernard? As escolas se organizando para dar conta, né, de tudo que está acontecendo. Mais um problema, né? É mais um desafio. Mas eu acho que, assim, de novo, né, o espírito da coisa é a gente pensar numa aprendizagem democrática, de fato, olhar para as competências gerais. Eu também convido, né, quem está nos assistindo, que seria muito legal começar a estudar um pouco a da BNCC, mas ainda que não efetivo, né? Porque eu não sei quem que está conseguindo efetivar. Nós temos tudo mapeado já na nossa plataforma, então o professor vai tendo conhecimento. Mas como um avanço em busca da aprendizagem baseada em competências. Eu estou achando muito legal. E na matemática teve mudanças importantíssimas. Sim, sim, sim. A questão da álgebra, né, desde a primeira infância e tudo mais. Comenta um pouquinho sobre isso. Eu sei que você manja. Vai. Coisa boa, vai.
Comenta pra gente. As áreas de conhecimento da matemática, né, agora chamado de eixos temáticos, já teve outros nomes, eram 4. Então, a gente é formado por números e operações, grandezas e medidas, espaço e forma, e tratamento da informação. O tratamento da informação trabalhava com gráficos e tabelas, né? O que aconteceu? Ela se tornou 5 eixos e ficou números, só números, mas tem as operações, claro, é que números já engloba isso. Geometria, ao invés de espaço e forma, álgebra, aí a álgebra, grandezas e medidas, com algumas recolocações em grandezas e medidas, probabilidade estatística. O que nós não tínhamos, Bernard, assim, desenhado como habilidade a ser adquirida? A álgebra, os ensinos, né, na educação já desde o primeiro ano, e também nós não tínhamos probabilidade no currículo formal, nem nas avaliações externas nacionais. E aí eu gostaria de falar um pouquinho que a álgebra, ela traz para nós, ela é uma motriz do nosso pensamento, assim como a matemática, como a linguagem, mas a álgebra, quando a gente exercita, a gente faz uma teia de conhecimentos, estratégias de pensamento, né? Abre-se muitas possibilidades. É como aprender música, né? Quando você aprende a música, você ganha habilidades no cérebro, 1000, e a álgebra traz isso para nós. Então, foi fantástico. Eu acho maravilhoso. E sabe o que é legal, Bernard? Na Educacross a gente já trabalhava muito forte com álgebra. Porque se fosse para escolher uma área do conhecimento, para ter a plataforma, seria só álgebra. Legal. Sabe uma coisa que eu tenho, e aí eu vou trazer, aproveitando o seu aprofundamento de álgebra, existem 2 maneiras de analisar a inclusão de álgebra desde o início ali da base do currículo, né, da grade curricular. Sabe, tem 2 coisas que eu me questionei, né? Porque, por exemplo, se você se alguém que está aqui, né, já tentou explicar algum conceito de álgebra com um aluno do 8º ano, a maioria deles tem uma dificuldade gigantesca. E eu acredito que essas 2 dificuldades sejam 2 motivos. Né? O motivo 1 da dificuldade, né, da questão da álgebra e tudo mais, é muito porque a gente não trabalha esse linha de raciocínio de correlacionar números com letras. Então, a gente tem uma divisão meio que no início, né, a tia lá vai lá e fala, olha, Bernard, matemática é número, português é letra. Então, isso já vem com a construção, que dificulta isso. E existe uma outra versão. Então, eu vou trazer já uma visão mais voltada para a linha pedagógica, que o Piaget fala, cara, o nosso aluno, essa parada de álgebra, se a gente demorar muito tempo para desenvolver isso nele, ele não vai desenvolver, ele nunca vai sair e avançar nas fases operatórias, e essa defasagem sempre vai continuar. E outro ponto que eu acho que é muito positivo, já que a gente retorna ali, começa a trabalhar acelerar as fases operatórias que vai passando em relação ao conhecimento de álgebra, é o quanto a álgebra está interligado com o raciocínio lógico. Então, a partir que eu consigo correlacionar uma letra com um número, que são cenários e movimentos diferentes, essa associação ganha para mim o que a gente chama de raciocínio lógico. E isso impacta no aprendizado do aluno, desde geografia, história, aí vem a parte da transdisciplinaridade que você estava comentando. Então, a BNCC, se você, educador, tem essa dor desde sobre o do ensino fundamental 1, do infantil, você naturalmente vai ter que passar num processo de desaprendizagem e reaprendizagem, né? Porque antes você tinha todo um conteúdo, todo um desenvolvimento de planejamento setados em objetos de aprendizagem, mas agora você mudou para habilidades e competências, e até para conhecer qual é a habilidade F2 MA01, né? Então, qual é essa habilidade? O que é essa habilidade? E que é legal já fazer o exercício, não até muito de mudar de uma vez só, de mudar de uma maneira brusca. Né? Aquela coisa, nem começa correndo uma maratona. Vou correr 40 km. Não, você vai correr 1 quilômetrozinho ao redor do condomínio, né? Então você vai avançando, bota o tênis, hoje eu já botei o tênis, já saí, já caminhei. Né? Então é muito esse cenário. E aí qual é o ponto que eu acho que é interessante trazer? São os espaços, né?
Então, olha, quando você for construir, ao invés de você fazer uma leitura somente em relação ao objeto, cara, já aproveita e aprende qual é a habilidade. E tenta pensar na construção da habilidade, não só do objeto. Eu acho que essa dica é hiper legal. E nesse contexto de dicas, eu queria que você falasse, Érica, um pouquinho mais sobre nessas dicas de como aplicar. Beleza, Érica, concordo com você, quero fazer transdisciplinaridade, quero usar a BNCC, mas quero aplicar na minha sala de aula. O que você faria, Érica? Bernardo, posso falar um pouquinho? Quero comentar sobre a questão da álgebra, né? Que você estava contando da dificuldade de ensinar isso para criança no 8º ano. Ela aparece para nós, e são os fundamentos da matemática, como regularidades e padrões, né? Então, identificar regularidades e padrões e perceber que algo que está incógnito, mas ele está explícito. Falta movimentar as peças, a gente trabalha muito com isso. Movimenta as peças que você encontra o resultado. Isso enquanto a criança tem o pensamento concreto. Piaget descreveu que lá pelos 13 anos, né, o ser humano entraria no pensamento formal, que é da abstração. Que aí pronto para essa álgebra e para a sintaxe, né? E para essas análises todas, construções dissertativas e tudo mais. Só, Bernardo, que a gente vê na nossa vida que vai ter gente que vai sair da escola sem saber a álgebra e tudo bem também, sabe? E vai ser feliz, porque nós temos várias inteligências. Porém, se isso é colocado para a criança de uma maneira natural antes, né? Que no concreto ela consiga trabalhar, vai ser natural na idade dos 13 anos. Então, a gente facilita para que todos cheguem no pensamento formal, né? E aí a gente começa a pensar em profissionais de áreas mais estratégicas, por exemplo. Agora, o que você falou da transdisciplinaridade, né? Como que a gente, se o professor quiser fazer um exercício para transdisciplinaridade, eu convido o professor a chamar pelas crianças, a pedir para eles, tem um objeto de conhecimento aqui, olha, eu tenho um jogo, nós temos um jogo bilheteria que dá a possibilidade de se pensar muitas ramificações, né? Então, eu tenho esse jogo. Onde acontece o jogo? Quem é a pessoa que compra? Quem é o bilheteiro? O que show que ele vende? É um circo? É um teatro? É um cinema? Né? Que tipo de espetáculo tem aqui? Então, se a gente convida os alunos para navegarem nessas correlações, e eles vão falando, gente, aqui tá em artes, é estética, aqui é geografia, né? Aqui volta para matemática, mas não é o que eu estou abordando, né? E aqui tem história. Então, assim, a gente pode exercitar esse pensamento com o aluno. E é legal que eu lembrei também que Einstein fazia um exercício, né? Perguntaram para ele sobre as construções de teorias, né? Como que ele pensava sobre todas as teorias. E ele conta que ele pensava como uma criança. Então, ele navegava assim com fluidez, com a fantasia mesmo. Ele não ficava aprisionado, né, nas nossas caixinhas, que a gente, né, tanto tempo demorou, Bernardo, para organizar. Então, é um convite. Eu acho que assim, a gente tem que, de fato, voltar para a criança, olhar a criança. O Reginaldo fala muito isso, né? Eu tenho um netinho, Benício, de 2 anos, tenho mais, e ele fala assim, vamos olhar o Benício, porque o Benício está mostrando o futuro. E é isso, assim, vamos começar, as crianças nos ajudam, né? Como professora no ensino profissionalizante, apesar de eu trabalhar muito tempo no computador, Bernardo, eu tenho dificuldade com várias ferramentas. Eu convidava meus alunos para me ajudar. Então, tinha a lousa eletrônica, gente, como que calibra? Como que faz isso? Coloca aqui para mim. E assim, a gente saiu do status de totem do conhecimento. Agora nós somos um mobilizador. Lino de Macedo, mediador, facilitador. O Lino de Macedo colocou a palavra mobilizador, eu achei muito interessante. Não é? A gente mobiliza. Então, é isso, é um convite. Não, despretensioso, Bernardo. Despretensioso. Mas acho...
Eu sou do caminho que vai que, né? Não, eu acho que vai ser muito rico. E olha só, você me fez refletir uma coisa que eu acho bem interessante, né? Toda vez que eu falava do mediador, do facilitador, pode passar em algum momento, né? Essa palavra pode associar de caramba, estão querendo deixar secundário o que eu faço, né? Eu só estou mediando, né? Então só estou jogando para o lado. Mas o mobilizador, ele já volta de novo nessa imagem de, olha, eu tenho um papel fundamental, eu posso mediar, mas além de mediar, eu direciono, eu mobilizo, né? Eu avanço, eu trago essa motivação. Sabe uma coisa que também eu gosto muito de associar e sobre o tema de transdisciplinaridade, né? Da gente acabar com essas fronteiras, né, que a gente cria, porque elas criam várias dificuldades na gente, né? A primeira grande dificuldade que ela causa, e aí se você ver, a gente começar a perguntar para as pessoas que estão aqui, né, participando até com a gente, é a questão que a gente vê muitas vezes se ver como não criativo. Ah, não, Bernardo, mas eu acho que eu não sou criativo. Poxa, por quê? Porque a escola, ao longo do processo, dividir em etapas, ela quebra o nosso processo criativo. Sim. É uma associação que a gente já nasceu com essa associação. Nós, seres humanos, temos a característica da criatividade. Desde a criação de qualquer coisa que está aqui na nossa frente, é um modelo que traz, né, muito cenário claro, evidente, traços de criatividade. Então, a gente dividir em disciplinas, né, em áreas, e essa coisa mais comentada, quebra o movimento da criatividade. E tem um outro ponto que você falou sobre inteligências, diferentes e múltiplas inteligências. Quando a gente fala, por exemplo, esse exemplo de álgebra, né, na BNCC e tudo mais, eu acho que é muito interessante a gente olhar, né, para o cenário de que não é isolado o cognitivo do não cognitivo, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. A partir do momento que a gente entende a importância que eles estão interligados, a gente pode potencializar. Então, se você tem uma baita inteligência artística, o fato de você, por exemplo, estudar sobre raciocínio lógico vai te ajudar na construção de uma partitura. Sim. Você vê que não é isolado. Né? O ser humano é muito completo. A gente tenta dividir só para poder não ter muito sofrimento, né? De não ter que falar, cara, eu vou ter um desafio maior. Eu elimino o desafio no que eu já tenho facilidade. Sabe? Acho que isso é muito legal a gente pontuar sobre isso. Começamos aqui algumas. Galera, quem tiver pergunta vai colocando. Eu já vou vir aqui na Madalena, vou começar um pouquinho antes, mas é porque eu gostei da pergunta dela, tá? Só para não esquecer de fazer. Ó, a Madalena, ela botou o seguinte: na BNCC, na competência 5, é cultura digital. É uma das mais polêmicas, tá, Madalena? Como integrar as tecnologias digitais nas práticas pedagógicas para desenvolver competência? Você perguntou para as duas pessoas certas. Hoje sai essa resposta. Érica, quer começar? Fala um pouquinho sobre o cenário do Fundo 1, do infantil, aí eu complemento no Fundamental 2. Bom, a EducaCross, ela entrega experiências educacionais com jogos. Então, o jogo, ele tem um poder de simulador. Então, a ideia da bilheteria que eu comentei, você faz o papel de bilheteiro. Então, você entrega o bilhete e devolve o troco. O Huizinga falou bastante no livro dele, Homo Ludens, sobre o poder da simulação, né? Então, a gente fica mais próximo da competência, porque a criança, ela experimenta a simulação. Tem um fato, Bernardo, que vale a pena falar, de uma senhora do EJA que usa a EducaCross em Bebedouro. A gente trabalha lá com responsabilidade social, e ela ia ao supermercado com uma quantidade, R$100. E ela estava aprendendo a ler e escrever, e ela não conseguia compor nem decompor os R$100 em produtos. Então, ela olhava lá os produtos e ela não sabia nem fazer a soma, nem a subtração. E ela precisava de pessoas para ajudá-la. Com o jogo, né, jogando com dinheiro na plataforma, ela entendeu. Assim, ela treinou antes, ela simulou. Quando ela foi para a vida real, ela estava preparada, né? E aí ela contou muito feliz, né, que ela sabia agora fazer o cálculo da compra dela sozinha. Então, essa é a competência. A competência de usar o dinheiro, por exemplo, né? Os simuladores,
eles trazem essa experiência. Então, tudo que a gente pode exercitar, que fique mais próximo do real, a criança transpõe fácil, né? A criança e o jovem. Não, então, eu quero complementar até o que você está trazendo da simulação, retrocedendo um pouquinho a pergunta. E aí eu acho que é legal a gente perguntar, cara, o que é competência? O que de fato é competência? Então vamos associar ao que a gente mais utiliza como competência. Tipo, fulano que trabalha comigo é hipercompetente. Como que a gente chega e associa a imagem da Érica a ser uma pessoa competente? A partir do momento onde ela faz uma replicação de padrões de comportamento e que esses padrões de comportamento eles têm menos chance de erro. Aí eu viro e falo assim, nossa, a Érica é diversa, olha, é muito competente. Por quê? Porque ela é muito competente em implementar uma ferramenta digital, porque ela já fez várias vezes aquilo ali. Para se tornar competente em algo, você precisa vivenciar aquilo. Por isso que o simulador ele ajuda muito nesse processo que você está vivenciando num cenário de baixo risco. Então você está ali jogando, está meio que descomprometido. A partir do movimento que aquilo ali está acontecendo de uma forma mais leve, de uma forma gamificada, de uma forma mais divertida, você consegue interagir, você se expõe mais ao erro, então isso faz com que você se expondo mais rapidamente na sua primeira infância a situações, né, que vão te tornar competentes em cálculos matemáticos, como, por exemplo, você poder ir conseguir fazer a simples compra, como essa senhora, né? Então, todo movimento aqui, para poder desenvolver competência, você precisa vivenciar. Aí, beleza, então já está claro isso. A segunda coisa é, Bernardo, como eu vou fazer vivenciar a minha turma com 40 alunos? Essa é a segunda pergunta-chave. Como eu vou fazer vivenciar 40 alunos? Eu vou com os 40 para o supermercado? Não vai dar certo, hein? Já garanto para vocês que levar 40 crianças para o supermercado não dá certo. Não façam isso, por favor. E aí, qual é o ponto? A gente precisa tornar eles mais ativos, né? Porque vivenciar é questão de estar ativo. Beleza. Cara, nesse caminho de personalização, nesse caminho de uso de tecnologia, aí vem o ponto. Por isso que eu costumo falar que, antes da gente decidir qual tecnologia para usar, a gente tem clareza sobre a metodologia. Porque a ferramenta é a tecnologia. É aquela coisa, vou quebrar o meu ar-condicionado aqui, vou diminuir o ar-condicionado da minha casa, né? O buraco está no meu ar-condicionado. Eu já vou chegar e já vou comprar o martelo, já vou comprar o martelo. Não, primeiro eu tenho que pensar em como é que vai ser o processo para diminuir. Pô, olha, cara, eu vou botar um caixonete, eu vou botar um cimento aqui, e depois eu compro a ferramenta. Então, com a aprendizagem, para tornar e colocar essa vivência no aluno, você tem que pensar primeiro no modelo, no método, no como. E, cara, expor. Aí, beleza, Bernardo. Pô, só que tem um que tem dificuldade de fazer conta, tem outro que tem dificuldade de vivenciar outra coisa. E quando você chega dentro de uma tecnologia como a EducaCross, que tem 2.000 jogos e que é fantástico a experiência que é feita, eu não estou falando isso porque eu estou na sua frente, não. É porque eu falo para diversas pessoas. É fantástico toda a construção por trás disso, né? Uma ferramenta, assim, muito completa. Você consegue, de uma forma muito clara, tornar diferentes experiências para diferentes alunos. Então, aquele que tem dificuldade em fazer conta vai cair na bilheteria. Aquele que tem dificuldade com uma outra parte associativa, algo assim, vai cair num outro jogo. Esse é o direcionamento, esse é o poder da tecnologia. E a partir do momento que o professor identificar isso, o cara acabou. Por quê? Ele está resolvendo o seu problema. Qual é o meu problema? Não tem evidência de aprendizagem. Eu consigo ter. Eu meço todos os dados. Com essas evidências, eu tenho direcionamento. Aí tem ainda aquela coisa linda, né? Que é a mesma coisa que dentro da Jovem Gênios a gente também faz, que é o direcionamento da evidência. Ou seja, além de eu te mostrar de uma forma muito uma acurácia, muito mal, te dar um laudo médico, qual é o seu problema, eu te digo qual remédio que você tem que comprar para resolver. E aí o professor meio que quase só, olha, então tá, cara, esse aqui é o remédio 1, toma o remédio 1. Esse aqui é o remédio 2, ele meio que só distribui para os alunos. Isso vai acelerar o que nós queremos como educadores, que é desenvolver o aprendizado dos nossos alunos. Sim. Então, a cultura digital ela não pode ser implementada e ela é extremamente importante nesse processo de acelerar competências. Porque hoje, no mundo que a gente vive, não tem como acelerar competências se não for de forma digital. Essa é muita ideia que eu tenho sobre tudo isso. O que você acha, Érica? Pleno acordo.
De pleno acordo. Eu acho que o exercício da competência sem a tecnologia, com as trocas, ela é muito válida, eficiente. Então, simular situações com os alunos em grupo também é uma boa. Mas vamos pensar agora, né? Principalmente, assim, o ensino híbrido e as plataformas potencializam muito o trabalho do professor, né, Bernard? É ganhar tempo, gente, é dar experiência nova, é se organizar de forma diferente, é ter evidências, inclusive, assim, para comprovar o trabalho nesse momento, quanto que estão tirando de relatórios da EducaCross para mostrar as habilidades trabalhadas, o tempo trabalhado pelos alunos, né? A gente tem que trazer ferramentas que ajudem a nossa atividade. A tecnologia ela é uma ferramenta, ela está aqui para isso, né? Então, eu concordo plenamente com você. E, assim, é um caminho para frente, né? E tem que agregar, eu creio muito nisso. E eu acho que sabe o que é interessante também, gente? A gente fala muito, olha, da EducaCross, da Jovem Gênios, que a gente está aqui comentando, a gente conhece toda a fundamentação pedagógica por trás, mas a gente tem diversas ferramentas que você pode usar que são gratuitas. Sim. Então, o problema não é falta de ferramenta. Isso é uma coisa que eu falo em todas as lives. Não tem uma que eu não falo. O problema não é falta de ferramenta, não vão pensar na ferramenta, vamos falar na metodologia. Não vão pensar na ferramenta, vamos falar da ferramenta. Sempre. Por quê? Se a partir do momento que você entende, conhece projeto, a aprendizagem baseada em projeto, você pode desenvolver com o seu aluno tanto da alfabetização até a pós-graduação. Se você entende o que é o fenômeno based learning, o aprendizado baseado em fenômeno, você pode pegar um jogo de bilheteria, transformar dentro de um contexto de uma aula de geografia, aonde nasceu o círculo, do que o círculo é feito, qual é a história do círculo, eu já envolvi história. Cara, quais são os aspectos principais da pirotecnia que acontece no círculo? Já envolveu ciência. Então, assim, gente, o ponto todo não é a tecnologia. A tecnologia é só encontrar aquela que você mais gosta. Então, claro, tem gente que gosta de parafusadeira elétrica, tem gente que não gosta de parafusadeira elétrica, gosta de ficar ali na mão, não tem nenhum problema com isso. Tem gente que gosta de cabo longo, tem gente que gosta de cabo pequeno. E aí adequar sim ferramentas. E tem ferramentas que têm até experiências similares que por algum motivo a gente vai descobrindo que a gente não gosta, que não faz sentido pra gente. Então é isso, sabe? Assim, se reinventar usando as ferramentas que estão no nosso dispor, experimentar coisas novas, porque a EducaCross ela é uma ferramenta muito completa e conhecendo já a EducaCross como um todo, né, a gente consegue ir além do que outras plataformas fazem, é uma outra experiência. Então a gente vai naquele contexto de comer um pão com ovo, aí outro dia eu como um pãozinho com pernil, daqui a pouco eu tô comendo caviar, né? Então a EducaCross é o caviar. É isso. Legal, verdade. É isso. O Glenner, meu querido, grande Glenner, abraço, querido. Beijo grande. O Glenner tá feliz que ele é flamenguista, Érica. Ai, esse cara quero fazer uma provocação. Como implementar tudo isso? A tecnologia é uma ferramenta. Porém, hoje, muitas vezes, elas não otimizam o trabalho dos professores. Como aplicar? Como convencer os alunos? Olha, Bernard, a EducaCross é unanimidade entre os alunos. O que a gente percebe é uma resistência em alguns grupos de professores. Quando a gente chega, tem professores que já se apaixonam e se envolvem, levam para frente, e tem alguns mais resistentes, porque a gente tende a ficar numa zona de conforto, né? É do ser humano. Então, não precisa, no caso da EducaCross, não precisa convencer os alunos, a Jovem Gênios também. Precisa convencer algum aluno seu, Bernard? Agora eu vou chamar os alunos para convencerem os professores. Fazendo uma provocação aqui. Não, eu acho que o ponto é esse, né? Eu acho que a Jovem Gênios só chegou até onde chegou porque os alunos convenceram. É aquela coisa, né? A primeira formação que eu fiz, todo mundo olhou, esse cara é meio maluco. Mas aí quando viu na prática acontecendo com os alunos, o cara que meio que me chamou de maluco, ele olhou e falou, caramba, pior que funciona, cara. Funciona. Deixa eu tentar um pouquinho mais. O grande problema, na minha visão, né, talvez seja a tecnologia que você está utilizando. Por quê? Como existe toda uma questão de não somos nativos digitais, né? Eu sou nativo digital, mas o Glenn, acho que ele talvez não seja, mas enfim, eu estou na dúvida.
Me perdoe, Glenn, se eu esteja te chamando de não nativo digital. Mas o que acontece? Existe a grande maioria dos professores que não são nativos digitais. Então, a gente tem um caminho de resistência à alfabetização digital dos próprios professores. E é extremamente importante, e a Érica sabe disso, até porque ela tem essa área dentro da Educatros, que é o suporte e o sucesso do cliente, né? Que é como você vai usar a ferramenta. Então, é meio que não adianta a gente pegar uma plataforma ali, igual a Jovem Gênios Educacross não é a Netflix. Você entra, escolhe e tá todo mundo certo. Não, você tem que trazer o direcionamento, você tem que tentar. O que serve para uma escola não serve para outra. Então, todo esse caminho passa por escolher a tecnologia. Por escolher a tecnologia e por escolher justamente qual a ferramenta que você vai usar. Né? Então, é aquele famoso que, dependendo do movimento e da ferramenta que você usa, pode ser o famoso barato sai caro. Também tem isso. Né? Aquela coisa dos sistemas de ensino. Olha, tem essa plataforma que vem de brinde para você. É o famoso barato sai caro que muita gente viu. Que sai caro. Que está sendo caro. Então, assim, a gente tem que olhar um pouco para a ferramenta e para a visão do professor. Porque aquela coisa, né? Parece que toda vez a gente tem que falar, a pessoa precisa significar, aprender, aplicar, colocar. E eu acho que o caminho é muito desse, mas é uma percepção dentro daquela coisa de, olha, tem uma maratona acontecendo, pessoas correndo maratona, mas é aquela coisa de, poxa, se eu já estivesse dando uma caminhada, o meu próximo passo é dar uma corridinha, um trote. Se eu nem comecei a caminhada, cara, começa botando tênis e amarrando tênis para começar a caminhada. E aí é aquela coisa muito do autoconhecimento, que eu efetivamente preciso aprender antes de aplicar. Então, a resistência está muito nisso. E vem muito de um processo, é ser humano, né, que envolve, mexe na tecnologia. O indivíduo, né? Esse é O Bernard, tem agora, assim, vou falar duas coisas. Uma área que está crescendo muito, a experiência do usuário, que tem, assim, gente, com tanta documentação, do que faz sentido para nós na hora que a gente entra nessa ferramenta, sabe? Onde que é melhor ficar o botão e tudo mais. A gente está sempre melhorando, Bernard. Então, o X, a gente está de olho para trazer essa melhoria para o professor. Então, é uma coisa para falar para o nosso colega, fique feliz que, assim, pelo menos do nosso lado, né, Bernard, tem melhorado muito. E uma coisa que aconteceu é que as primeiras ferramentas que saíram não foram construídas, faltou professor no processo, Bernard. Muitos jovens construindo ferramentas para a escola e que não conheciam a escola. A gente tem grandes empresas construindo material e ferramentas para a escola que não conhecem a escola, aliás, a maioria, né? Então, tem essa distância. Eu acho que isso é uma questão. Agora, do lado do professor, ele tem que ter uma boa vontade de sair um pouco da zona de conforto para experimentar o benefício, né? Sim. E é pequeno, é um pouquinho, como você falou já algumas vezes, é um pouquinho por dia. Em um mês ele já está assim, craque, sabendo para que caminho seguir e tudo mais, né? Eu acho que é por aí. A Márcia fez uma pergunta, que a gente está chegando no finalzinho, mas acho que dá para responder. Uhum. A Márcia botou, na escola pública, carências gigantescas. Sim. Eu vou aproveitar, ontem eu tive uma conversa muito legal, eu participei de uma live com o professor José Mota, queridíssimo, né? Queridíssimo, assim, eu gosto muito do Mota, e ele trouxe uma reflexão muito interessante, né? Ele estava falando muito sobre o futurice, né? Então, olha, se coloca o futuro, aí ele cria todo um storytelling, aí ele fala sobre educação 5.0, né? Um contexto fora e tudo mais. E aí me fez perguntar, né, em todo esse processo, estava me falando assim, cara, parece, como ele fala, né, que é tudo muito terceirizado, sabe? Tipo, olha, a gente sempre tem a culpa de alguém, né? A culpa nunca é nossa, né? É o famoso locus externo. E aí qual é o ponto? Existem carências. Mas veja, se você escolhe a metodologia e depois aplica a tecnologia, essa tecnologia ela pode ser uma tecnologia analógica. Se você não tem acesso na sua escola à internet, você pode sim fazer um processo de gamificação à distância com carta, com um papel. Então, assim, é muito, ao invés de colocar a barreira antes e ter aquele processo, é muito do buscar, é muito do criar, é muito do inovar. É que nós, professores, somos artistas. Então, assim, gente,
a gente consegue dar um jeito de criar e de avançar nessas atividades remotas, né, nas escolas públicas, que é uma das coisas que a gente sempre mostra, né? Aqui está óbvio que a gente conhece e reconhece essa dificuldade, porque ela acontece em todo o contexto do Brasil inteiro. A gente não tem internet 5G, não tem uma internet boa, né? Mas a gente consegue fazer algo. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então vamos tentar, né? Ao invés de botar a barreira antes de colocar. É muito esse o recado que eu gosto de dar. Bernardo, a gente trabalha com responsabilidade social com escolas públicas, né? E, assim, o que a gente vê é uma mobilização muito grande para resolver as questões de infraestrutura, de internet. Aliás, não é muito grande, assim, é uma vontade coletiva da comunidade para resolver. Então, havendo um desejo real do grupo e eles consigam levar isso para fora da escola, dá certo. A nossa parceira, Sônia Paro, diretora de escola, ela consegue, só para você ter uma ideia, ela conseguiu arrecadar 44 toneladas de lixo eletrônico na escola. E ela ganhou computadores da Greenkey, né? Assim, ela soube que uma escola do município havia jogado fora aqueles computadores que a Telefônica deu, ela foi atrás do lixo e daqueles computadores ela fez 7, né? No passado, Bernardo, foi tão desafiante isso que a gente tirou jogabilidades, assim, ações no jogo, elementos, né, mecânicas para funcionar nesses computadores. A gente funciona em Linux, Bernardo. Nós estamos dando suporte para o Windows 7, nem o Windows 7 dá mais. Então, assim, nós temos um desejo muito grande de sermos democráticos, né? E, assim, até pela frase, pelo pesar da professora, assim, eu tô com ela, eu acho que todo mundo tem direito à aprendizagem, né? E a gente tem que buscar saídas. E estamos juntos nesse desafio. Não, é isso. A gente, inclusive, a gente também tem uma parte de responsabilidade social, né? 20% da base de usuários usa gratuitamente o Jovem Nerd. A gente já nasceu nesse caminho, uma das coisas que a gente colocou lá desde o início. Eu não acredito em revolução da estudante. Não é, Bernardo? É uma alegria, é uma alegria. Aí a gente encontra nossos propósitos e fala, puxa vida, que legal. Porque o que é legal? A gente tem o intuito de transformar a educação. E para mim tem duas coisas que precisam acontecer. Inserção de tecnologia para facilitar a vida do professor e o professor focar no que é mais importante. São seres humanos, são crianças, são adolescentes, né? E a segunda coisa, democratização. É tornar acessível para todo mundo. Então a gente quer isso. Então isso, e eu sei que você quer, já conversou diversos momentos sobre isso, sabe? Então a ideia é só a gente não ficar parado, a gente fazer alguma coisa para resolver. Érica, querida, 2 minutinhos finais, por favor, deixe seu recado, né? Obrigado por ter vindo aqui, verdade, fantástico, foi muito legal, obrigado por distribuir tanto conhecimento, por ser, né, essa pessoa hiper generosa que você é em todas as vezes que eu converso com você. Bernardo, foi um prazer estar com você, foi revigorante. Dá para a gente fazer mais uma jornada de trabalho depois dessa conversa, adorei. É sempre um prazer falar de educação. Eu compreendo, assim, eu sei na carne, assim, as dificuldades que os professores passam, tenho compartilhado com colegas que estão trabalhando, assim, 3 períodos. Então, assim, a gente tem empatia, né, Bernardo? A gente é da sala de aula. E eu agradeço imensamente esse momento e gostaria de convidar todos que tiverem interesse a conhecer a EducaCross, vai na nossa página, chama pela gente lá. E eu gostaria de dizer que nós temos construído, né, esse último mês especialmente, mas vem vindo, uma parceria que cada vez que a gente conversa tem tanta sinergia, né, Bernardo? Assim, acho que a gente está com o mesmo propósito. Eu fico muito feliz por isso, viu? Obrigada. E convidar, você vai estar conosco também na nossa live, né, Bernardo? Então... vai ter uma live para publicar, fiquem aqui ligados, né? A gente vai publicar, eu vou agora, a próxima vez a gente vai fazer lá, né, no canal da EducaCross, enfim, falando sobre gamificação, né? Gamificação, Bernardo, então, uma área que você manja muito, hein? Vai ser uma delícia. Gente, aproveitando esse segundinho também. Obrigado.
Se vocês querem participar do nosso grupo no WhatsApp, usar plataforma gratuita, toda aquela coisa que eu falo sempre, tem um link na bio. E, Érica, todo final agora de live, que a gente está fazendo uma careta para poder alguém printar e botar no stories e compartilhar esse conteúdo. Então, a gente tem que dar uma careta. Tá bom? Careta. Vamos lá?